Olá, a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês nesse dia. Nós vamos continuar a nossa preparação para renovação e consagração a Jesus pela Virgem Maria, pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort. E nós estamos na primeira semana, o conhecimento próprio. Tivemos aí anteriormente com a Dora, 12 dias preliminares de desapego do mundo. Agora nós vamos começar a meditar sobre o conhecimento próprio, a importância de conhecer-se a si mesmo. Os filósofos já diziam, conheça-te a ti mesmo, Então, nesta semana, peçamos a nosso Senhor Jesus Cristo e ao Divino Espírito Santo o conhecimento de nós mesmos e a contrição de coração pelos nossos pecados, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria. Então, antes de iniciarmos, vamos pedir a presença do Espírito Santo e a intercessão de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As orações desta semana, elas serão Ave Maris Stella, a ladainha do Espírito Santo e a ladainha de Nossa Senhora, porque essa semana nós vamos invocar mesmo muito a presença do Espírito Santo por intercessão da Virgem Maria, para que o Espírito Santo venha nos iluminar, para que nós possamos nos conhecer. São Luís Maria, ele nos ensina que devemos fazer tudo em espírito de humildade. Por isso, essa semana, mais do que as nossas meditações, nós vamos clamar mesmo o Espírito Santo, que nos ilumine, para que possamos enxergar o fundo mal que há em nós. E também para que o Senhor nos dê a graça de um coração contrito, um arrependimento sincero dos nossos pecados. São Luís, ele fala no Tratado da Verdadeira Devoção, no parágrafo 228, que durante a primeira semana eles empregarão todas as suas orações e ações de piedade para pedir o conhecimento de si mesmos. Empregarão as orações e as ações de piedade para pedir o conhecimento de si mesmos e a contrição de seus pecados. E eles farão tudo em espírito de humildade. São Luís nos ensina no Tratado da Verdadeira Devoção, no parágrafo 78 e 79, que para esvaziar-nos de nós mesmos, é preciso, primeiramente, conhecer bem, pela luz do Espírito Santo, o nosso fundo mal, a nossa incapacidade para todo bem útil para a salvação, a nossa fraqueza em todas as coisas, a nossa inconstância em todo o tempo, a nossa indignidade de toda graça e nossa iniquidade em todo lugar. O pecado dos nossos primeiros pais nos estragou, amargou, inchou e corrompeu quase inteiramente, como o fermento amarga, incha e corrompe a massa onde é posto. Os pecados atuais que nós cometemos, sejam mortais, sejam veniais, ainda que perdoados, aumentaram nossa concupiscência, nossa fraqueza, a nossa inconstância, a nossa corrupção e deixaram maus restos em nossas almas. Nós somos naturalmente mais orgulhosos que os pavões, mais agarrados à terra que os sapos, mais sujos que os bodes, mais invejosos que as serpentes, mais gulosos que os porcos, mais coléricos que os tigres e mais preguiçosos que as tartarugas, mais fracos que juncos e mais inconstantes que os cataventos.
Então você pode conferir no parágrafo 78 e 79 do Tratado da Verdadeira Devoção, onde São Luís Maria nos ensina que nós somos invejosos, gulosos, coléricos, preguiçosos, fracos, inconstantes. Então, isso já é uma coisa do ser humano, né? Nós, seres humanos, por causa da concupiscência em nós, por causa do pecado dos nossos antigos pais, já trazemos esse mal em nós, né? Na nossa alma. Mas essa semana nós não vamos observar o nosso comportamento de modo geral. Nós vamos observar, tentar, né, pedir a Deus, né, para nós termos o conhecimento do nosso fundo mal, pessoal mesmo, não de maneira geral. E Santo Inácio de Loyola, ele nos ensina alguns exercícios espirituais, né? Exercícios para nós fazermos esta semana, meditação dos nossos pecados. Então nós faremos assim, olha, essa semana nós vamos trazer à memória todos os pecados da nossa vida, considerando ano por ano ou período por período. Para isso, será útil recordar 3 coisas: ver o lugar e a casa onde vivi, as relações que tive com outras pessoas, a profissão que exerci. Ponderarei os pecados, considerando a fealdade e malícia que cada pecado mortal cometido tem em si, ainda que não fosse proibido. Olharei bem quem sou eu, diminuindo-me por meio de comparações. Quem sou eu em comparação com todos os homens? Quem são os homens em comparação com todos os anjos e santos do paraíso? Quem são todas as criaturas em comparação com Deus? E eu só, que posso ser? Considerarei toda a minha corrupção e miséria do meu corpo. Ver-me-ei como uma chaga e tumor, de onde saíram tantos pecados e tantas maldades e veneno tão hediondo. Considerarei quem é Deus contra quem pequei, segundo os seus atributos, comparando-os com seus contrários em mim. A sua sabedoria e a minha ignorância, a sua onipotência e a minha fraqueza, a sua justiça e a minha iniquidade, a sua bondade e a minha maldade. Terminarei com uma conversa, um colóquio de sua misericórdia, ponderando bem e dando graças a Deus nosso Senhor, porque me deu vida até agora e proporei emenda para o futuro com a sua graça. Então, nós teremos aí um cronograma, O propósito dessas meditações é que conheçamos nossas más tendências, não apenas de modo geral, como comuns a todos os homens, mas de modo particular, naquilo em que elas têm de próprio em nós, para que, conhecendo melhor, as odiemos e combatamos melhor, mas, sobretudo, para que vejamos como somos impotentes por nós mesmos, para vencê-las. Por nós mesmos, nós não conseguimos vencer, essas dificuldades, esse mal que há em nós. Precisamos realmente da ajuda do Espírito Santo, da intercessão de Nossa Senhora, da misericórdia de Jesus. Então, analisando com cuidado o conjunto de nossos pecados, podemos descobrir também a paixão dominante, ou seja, o vício principal e mais profundo que determina o maior de nossos pecados particulares. Aqui, quando se fala em vícios, não são apenas vícios de drogas ou vícios de álcool, é um vício que se tem, que nós temos, ou de falar dos outros, ou de preguiça, todo tipo de vício, todo tipo de mau hábito. Como, no entanto, o homem só se move em vista de um bem, determinando essa tendência mais profunda da alma, podemos procurar ver como essa sede, que ilusoriamente procura satisfazer com as criaturas,
pode ser plenamente satisfeita em Deus, único bem a quem devemos buscar, né? Então, podemos perceber, né, que a sede que nós temos de satisfação, a sede que nós temos em nossa alma de felicidade, né, é ilusória quando nós procuramos isso apenas nos homens, né? Essa sede só pode ser saciada, só pode ser satisfeita em Deus, que é o único bem a quem devemos buscar. Nem para vencer esse mal, nem para buscar com segurança e constância esse bem, temos luz na inteligência, nem força na vontade, sem a graça de Deus, que se obtém segura e facilmente por meio de Maria. Então, de fato, como a palavra nos diz, sem mim nada podeis fazer. Então, sem Deus, sem a luz do Espírito Santo, nós não podemos. Somente pela intercessão da Virgem Maria, somente pela luz do Espírito Santo, pela graça e pela misericórdia de Deus, nós podemos segura e facilmente conseguir vencer todo esse mal, né, da nossa alma, todo esse mal do nosso espírito. Lá em Imitação de Cristo, no capítulo 2, nos diz assim: do humilde sentimento de si mesmo. Todos os homens, naturalmente, desejam saber, mas para que serve a ciência sem o temor de Deus? Sem dúvida que é preferível o humilde camponês que serve a Deus ao orgulhoso filósofo que observa os movimentos do céu. Aquele que bem se conhece tem-se por vil e não se satisfaz nos louvores humanos. Se eu soubesse de tudo quanto há no mundo, mas não tivesse caridade, de nada me valeria diante de Deus, que me há de julgar segundo as minhas obras. Não tenha demasiado desejo de saber, porque nele achará grande distração e engano. Os sábios gostam de ser tidos e aplaudidos por tais. Muitas coisas há cujo conhecimento pouco ou nada aproveita a alma, e muito insensato é quem se aplica exageradamente às coisas que não conduzem à salvação. As muitas palavras não satisfazem a alma, mas a boa vida lhe dá bem-estar, e a consciência pura causa grande confiança em Deus. Quanto mais e melhor souber, com tanto maior rigor será julgado se não viver santamente. Por isso, não se desvaneça por alguma arte ou ciência, mas tema antes o conhecimento que dela adquiriu. Se lhe parece que sabe muito e o entende muito bem, tem por certo que é muito mais o que ignora. Então, aquele que acha que sabe muito de algum assunto ou sabe muito bem, pode ter certeza que existe muito mais coisa que se ignora a respeito daquilo, né? Não te ensoberbeça, mas pelo contrário, confesse a sua ignorância. Porque quer ter mais que os outros, quando há muitos mais cultos e sábios na lei de Deus que você? Então faz aqui uma pergunta para nós, né? Por que você quer ter mais do que os outros? Quando há muitos mais cultos e sábios na lei de Deus que você? Se quer saber e aprender alguma coisa proveitosamente, deseja que não o conheçam nem o estimem. O verdadeiro conhecimento e desprezo de si mesmo é altíssimo e utilíssimo. Grande sabedoria e perfeição é pensar cada um sempre bem e favoravelmente dos outros, e ter-se e reputar-se em nada. Considerar mais os outros do que a si mesmo, achar que os outros, pensar e considerar que os outros sabem mais do que você. Se vir alguém pecar publicamente ou cometer culpa grave, não deve julgar, porque não sabe quanto tempo poderá perseverar no bem. Todos nós estamos sujeitos ao erro, todos nós estamos sujeitos às falhas, e ao pecado. Então, não devemos julgar. Se virmos alguém pecando publicamente,
ou cometendo alguma culpa grave, não devemos julgar, porque não sabemos até quando vamos permanecer no bem, até quando estaremos firmes. Todos somos fracos, mas não considere ninguém mais fraco do que você mesmo. Então, meus irmãos, esses são os ensinamentos de hoje, né? Para que nós possamos iniciar a nossa primeira semana do conhecimento de si mesmo. Que o Espírito Santo de Deus ilumine a nossa mente e o nosso coração, para que possamos reconhecer a nossa pobreza diante de Deus, o nosso pecado, a nossa inconstância, a nossa miséria. Somos fracos e somos pequenos, sim, mas o Senhor nos ama e Ele quer nos ver todos junto com Ele no paraíso. Pela intercessão da Virgem Maria, ela que há de nos acompanhar nesta caminhada da santidade, em busca da santidade, né? Em busca de fazer a vontade de Deus. Assim como ela fez a vontade de Deus, assim como ela foi obediente, assim como ela meditou nas palavras do Senhor, né? Buscando cumprir aquilo para o qual ela estava destinada, que nós também possamos cumprir a nossa missão, fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma santa semana para todos nós.